Está no ar o Jornal Notícias do Brasil. Essa é mais uma edição do seu Jornal Notícias do Brasil. Participe do chat ao vivo e confira se o seu sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos direto para as notícias. E o preço médio da gasolina aumentou nos postos do país. De acordo com um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, o litro da gasolina teve alta de 3,3%, passando de 5,08 para 5,25, valores observados entre os dias 26 de fevereiro a 4 de março. Na pesquisa feita pela ANP, o maior registrado no período foi 6,99 e o menor 5,25, em São Paulo e Vitória, no Espírito Santo, respectivamente. O etanol também foi impactado. O preço médio do etanol hidratado sumiu em 19 unidades da federação. Em média, os preços nos postos pesquisados subiram 2,37%, passando de 13,79 para 13,88 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor e com maior número de postos avaliados, a cotação média apresentou alta de quase 2%, vendido a 3,76, ante os 3,69 da semana anterior. Goiás, no centro-oeste do país, foi o estado com maior alta percentual na semana, com reajuste de mais de 7%. O combustível está sendo negociado por R$ 4,07. Anteriormente, o valor era de R$ 13,80. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal acusou o Poder Judiciário de ser machista. Para sustentar a sua afirmação, a juíza do STF disse que a corte tem apenas duas mulheres, ela e Rosa Weber. O mesmo ocorre na Suprema Corte dos Estados Unidos, exemplificou Carmen Lúcia. Segundo a juíza do STF, essa suposta estrutura de desigualdade se repete na Corte. Abre aspas. Na presidência do Supremo, tive que pedir a um colega que deixasse a ministra Rosa Weber se manifestar, porque ele a interrompia. As mulheres são historicamente silenciadas. Dizem que as mulheres ficaram silenciosas na história. Não é verdade. Nós ficamos silenciadas pela palavra. Voz mais alta e mais grave dos homens, além dos espaços que tiveram para falar. Muitas vezes, há um ambiente que eles nem se dão conta que estão interrompendo mais as mulheres do que homens. Interrompem sim, e não é só no Supremo, disse a ministra, durante o programa Roda Viva da TV Cultura, transmitido esta semana. Aliados do governo Lula intensificaram nos últimos dias a pressão para barrar a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do dia 8 de janeiro. Os deputados se pronunciaram no plenário da Câmara e citaram a informação de que o governo Lula ofereceu 60 milhões em emendas do tipo RP2, sigla para restos a pagar de anos anteriores para parlamentares, que aceitem retirar seus nomes do requerimento para a instalação da CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. Abre aspas para o antagonista. Deputado diz que o governo Lula ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI de 8 de janeiro. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do Ministério do Lula, feito para comprar parlamentares. Isso não é novidade para ninguém. Para quem fez mensalão, para quem fez petrolão, coisa muito pior, isso aqui, o pessoal do PT deve estar achando até que é tranquilo. Mas repara só, prezado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a CPMI. Não dá para acreditar, não dá para levar a sério numa quadrilha dessa. Então o que nós queremos é a verdade, para não permitir que esses larápios aqui da esquerda, que me olham agora, para que eles venham aqui subir, fazer narrativa para enganar você do povo, que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação. A imoralidade do PT, de Lula, do governo do PT, de bandidos, de criminosos, de pressionarem parlamentares a retirarem suas assinaturas,
é indizível. E cá estamos, pedindo aos parlamentares que mantenham-se firmes e não permitam que essa imoralidade prospere. O antagonista noticiou que estamos à beira do mensalão 3.0. E pasmem, colegas, quem poderia imaginar que o chefe do mensalão 3.0 seria Luiz Inácio Lula da Silva? Que surpresa, né? Ameaçando parlamentares de não enviar as emendas se não retirarem as assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro. Quero dizer aos caxienses, minha terra, pessoal da Serra Gaúcha, que por causa disso talvez não haja dinheiro para fazer as cirurgias, não haja dinheiro para fazer os exames que eu destinaria a essa emenda. Provavelmente Lula não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado em esconder alguma coisa do dia 8 de janeiro que, sinceramente, a gente não sabe o que é. Logo que aconteceram os atos, a bancada do PT, da esquerda, todo mundo, a mídia, ensandecidos para ter a CPI. Daí depois, por algum motivo, vai saber qual, estão até dando emenda e ameaçando tirar emenda de parlamentar para que esses retirem as assinaturas. Este parlamentar subirá a essa tribuna e dará os nomes de quem, por algum motivo, tirou a assinatura. Porque este país precisa saber a verdade. Chega de velhas práticas imundas da política, onde se trata parlamentar como alguém que não tem valor nenhum, que vende suas assinaturas, que negocia o seu voto. As pessoas estão cansadas de eleger frouxos aqui. Ou nós investigamos o que é correto, ou viraremos párias na sociedade. CPMI já, e faço um apelo a quem gosta tanto de transparência, que são os parlamentares da esquerda, que assinem. Vamos descobrir a verdade. Não foi tudo orquestrado pela direita, nem o Bolsonaro envolvido, tudo orquestrado pela direita. Vamos investigar e vamos descobrir. Ou qual é o medo? Estão com medinho? Está parecendo coisa de gente que está com muito medo do que vai aparecer aí com essa CPMI, muitas culpas. E vai ficar cada vez mais claro que parece que o PT tem muito a ver, sim, com esses atos de vandalismo que querem jogar no colo aí dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Vamos lá, vamos abrir essa CPMI e deixar a verdade aparecer, minha gente. Quem tem medo? Por que o medo? Quem não deve, não teme, não é verdade? Quando eu vejo, por exemplo, CPMI do dia 8, uma CPMI séria, seríssima, que envolve o Congresso Nacional, envolvendo a Câmara e o Senado. Vem agora uma tentativa de CPI chapa branca do Senado, com a senadora Soraya Tronic, uma CPI chapa branca, capacho, a serviço do governo, que jamais mostrará a verdade. E eu pergunto, por que o governo Lula? Por que o ex-presidiário, que é ex-presidiário, e ninguém me contesta, é ex-presidiário? Ou alguém vai me contestar aqui? Ninguém. Agora vem com a possibilidade maquiavélica de ameaçar novos parlamentares de não receberem emendas positivas no primeiro ano se não retirarem a assinatura. Isso é despotismo puro, vem das entranhas da esquerda, baseada em Lenin e tantos outros auges da ditadura. Também se vê nas redes sociais, na imprensa, oferecimento de 15 milhões, 60 milhões para um deputado retirar a assinatura da CPMI. Não sou eu que estou falando isto. Eu vi nas redes sociais, antagonista e por aí afora. Não sou eu, porque quando eu falo, eu provo e comprovo como jornalista. Mas é uma vergonha, é um disparate, é comprovar a incompetência, a divina decadência política desse governo que aí está. Governo do descondenado novo presidente, que tem o deboche de ameaçar novos parlamentares,
não vai ter emenda impositiva. Eu quero saber qual é o parlamentar que vai retirar a assinatura. Eu serei o primeiro a denunciar, porque aqui é um lugar de homens e mulheres de fibra, de honra e dignidade. E se alguém se sujeitar a retirar uma assinatura, não pode ser elevado 1 centímetro acima da sarjeta da política. O mesmo argumento que os senhores usam para atacar a direita, para tirar as liberdades constitucionais do povo brasileiro, que nós pedimos que seja investigado, o chefe dos senhores está pagando para que os parlamentares retirem a assinatura. Por quê, meus senhores? Eu deixo com vocês a oportunidade de subir do plenário e explicar por que esse esquema de corrupção, por que esse escândalo agora. Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI do 8 de janeiro, para que retirem as assinaturas, caso contrário não receberão as emendas parlamentares. E mais, eles ainda estão sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Deputados da base e deputados novatos estão sendo pressionados por Lula para retirarem suas assinaturas e assim ganhar 60 milhões do orçamento secreto. É uma canalice esse pessoal. Ainda quer vir aqui falar de joias, já vocês que têm que se explicar. Falavam tanto do orçamento secreto, estão agora cheios de medo de uma CPMI a ponto de oferecer 60 milhões do orçamento secreto. O que querem tanto esconder nessa CPMI? Eles estão querendo promover um verdadeiro esquema de corrupção, porque isso sim é corrupção. É um mensalão 2.0. Tudo isso porque querem esconder, querem deixar debaixo do tapete tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E friso novamente, se cometeu ato de vandalismo tem que ser penalizado, mas se foi inocente, se foi enganado, se estava somente se manifestando, não pode, deve ser absolvido. E Lula e Flávio Dino, se sabiam dos riscos, como tem sido noticiado, que os órgãos de inteligência haviam informado, devem ser responsabilizados. A produção nacional de veículos recuou 2,9% em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. No total, pouco mais de 160 mil veículos foram montados em fevereiro, incluindo carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Esse é o menor patamar para o mês nos últimos 7 anos. Em 2016, foram montados cerca de 144 mil veículos em fevereiro. No entanto, mesmo com o resultado ruim na série histórica, houve alta de quase 6% em relação a janeiro. Principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa, fechou a semana passada na pior cotação deste ano. No encerramento do pregão, o indicador terminou em pouco menos de 104 mil pontos. O índice não cai para níveis tão baixos há 76 pregões. O cenário político brasileiro segue tenso para os investidores. Durante encontro com o Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o governo de Lula ainda não tem uma base parlamentar sólida para a aprovação da reforma tributária. Lira falou também sobre o embate entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e defendeu a autonomia da autoridade monetária. Temos um governo que foi eleito com margem de votos mínima e que precisa entender que temos Banco Central independente, agências reguladoras, lei das estatais e um Congresso com atribuições mais amplas, disse o presidente da Câmara. E os deputados no plenário da Câmara fizeram um forte desabafo sobre o governo Lula. Confira. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher
deputada Nicole. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. Senhores, vejam que absurdo. O ministro do Lula, dos direitos humanos, vai em uma entrevista e fala e defende a descriminalização das drogas para reduzir a população carcerária. Quem fala isso é o ministro do Lula, Silvio Almeida. Eu não quero saber o tamanho da população carcerária. É bandido? Tem que ser preso. É traficante? Tem que ser preso. Eu deixo aqui o meu repúdio à fala do ministro dos Direitos Humanos. O desgoverno Lula se recusou a assinar uma declaração da ONU, assinada por mais de 50 países, condenando a ditadura da Nicarágua. Aí eu lembro que durante a campanha, se a gente postasse, deputada Daniela Raine, se a gente postasse que o Lula era amigo do ditador Ortega, a gente tomava uma chapuletada, tanto do TSE como das Big Techs. Tem que tirar isso aí, é fake news. O Lula não é amigo de ditador, não. Mas agora, tudo que a gente postava e era considerado fake news, a cada dia vai sendo comprovado. Esse é mais um fato. Imagina, mais de 50 países condenam essa ditadura que persegue cristãos, manda fechar veículos de comunicação, prende padre, prende bispo. E o Lula, não sei por que, se fazendo aí de desentendido, o Brasil não assinou essa declaração. É uma vergonha e nós vamos lutar para desvendar todos esses mistérios. Aumentou significativamente o número de manifestantes do MST querendo invadir terras, não só na Bahia, mas tentam no Mato Grosso do Sul e em vários outros lugares do Brasil. Há uma apologia ridícula e vergonhosa do governo federal, através dos seus ministros, que manifestam apoio à invasão de propriedade e a esse crime, com ampla apologia do PT. Quero deixar claro que junto com a Bia Kiss, junto aqui com o Salles, junto com os outros deputados dessa casa, nós estamos protocolando um pedido da CPI do MST. Nós queremos que o MST seja investigado, que seja apontado quem é que banca o MST, quem é que dá as informações das terras, quem que define qual propriedade vai ser invadida, quem do governo federal, ligado ao Lula, ligado ao PT, quem dessa laia está orientando a fazer invasão de propriedade, quem está cobertando, quem que está dizendo que não vai dar nada. Queremos saber, queremos ter essa informação. A ONU fez um relatório muito importante com relação à questão da Nicarágua. Atestou-se que o atual ditador da Nicarágua está abusando de poder, matando a sua própria população, expulsando dissidentes políticos, fechando igrejas. Eu fico aqui a pergunta: como é que o nosso suposto presidente se coloca aqui como um amigo de querer negociar e abrir como sendo uma ponte para um futuro em conjunto? Isso é conivência, isso é cumplicidade de um ditador que mata seu próprio povo para se manter no poder. Até líderes de esquerda eleitos pelo Foro de São Paulo em outros países da América do Sul se posicionaram contra, porque nitidamente é um exagero. Mas o nosso governo não. Ele acha que tem uma saída. Saída é essa? Não é saída nenhuma. É um alinhamento claro com as ditaduras do mundo. E deixando isso também bem claro da questão ditatorial, todos os intentos do atual governo, tudo que a gente está combatendo aqui em plenário, as medidas provisórias, as emendas constitucionais que o governo apoia, é com a vontade de criar uma ditadura, até mesmo da reforma tributária, que boa parte da parcela da população e dos empresários quer ver. Só que, do jeito que está sendo proposto, vai dar muito poder ao executivo,
vai ganhar controle absoluto do sistema tributário brasileiro, vai poder comandar politicamente todas as prefeituras e todos os governos de estados legitimamente eleitos, porque é ele que vai comandar todos os recursos. Isso é positivo para o nosso Brasil? Vamos prestar atenção que esse cara está dando apoio no mundo, já sinalizou que quer fazer ditadura, agora nitidamente está querendo se posicionar contra a CPMI do dia 8 de janeiro. Quem se posiciona contra a CPMI é porque é culpado. Temos que avaliar isso como plenário. Temos uma oposição que está crescendo com a sua força. Deus abençoe essa oposição, porque é o último defensor do Estado do Direito do Brasil. As outras instituições, infelizmente, já foram aparelhadas e apanhadas por esse governo nefasto. Eu fico realmente bastante comovida, porque durante 4 anos Bolsonaro recebeu a alcunha de genocida. E, no caso, para eles era liberdade de expressão. Agora não se pode mais chamar bandido de bandido, larápio de larápio, porque simplesmente cria-se quase que uma crise convulsiva aqui nesse plenário. Então, quer dizer, é uma liberdade de expressão unilateral, a seletividade é enorme para a esquerda. Mas, enfim, caríssimos, o que me faz subir essa tribuna hoje é o escândalo. Aliás, governo, escândalo, corrupção, isso não é pleonasmo vicioso, faz parte desse pacotão, desse desgoverno chamado governo Lula. Ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir população carcerária. Almeida também defendeu que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação que está parada desde 2015, que analisa a descriminalização das drogas. Isso é uma matéria que está no G1, uma entrevista que ele concedeu, que o ministro dos Direitos Humanos concedeu para o G1 e que trata claramente daquilo que a gente já sabia. Um governo que atenta diretamente contra as pautas de costumes. Um governo que deseja a descriminalização das drogas, um governo que deseja a legalização do aborto. Inclusive a ministra Nise, recentemente, deixou claro que vai fazer questão de garantir o aborto pelo SUS. Ou seja, tem sangue nas mãos. Infelizmente, é algo lastimável. Eu só posso desagravar a população brasileira porque realmente a população brasileira, que é majoritariamente pró-vida, pró-família, não merece esse desgoverno corrupto e corruptor, que infelizmente, a partir desse tipo de pauta nefasta, quer destruir o nosso Brasil e demolir as pautas morais. Esse tipo de questão que foi levantada aqui pelo então ministro dos Direitos Humanos, a descriminalização das drogas, traz consigo o intento que eles têm também, que é justamente o desencarceramento em massa. Quer dizer, o que eles querem? O que esse governo deseja? Criminalizar o inocente e inocentar o culpado, inocentar o bandido. Então é um governo que eu diria que não defende os direitos humanos, mas os direitos dos humanos. Não deve ser fácil vir para cá todos os dias e ter que defender a retirada do 13º salário do Bolsa Família, o aumento dos impostos da gasolina, o aumento da energia, da inflação, a fuga de investimentos que está acontecendo no nosso Brasil, as invasões por grupos terroristas. Inclusive o chefe de um desses grupos foi preso na semana passada, suspeita por extorsão. É isso mesmo, meus amigos, extorquindo proprietários de terra, extorquindo em troca de não invadir a terra deles. Inclusive esse cidadão foi defendido aqui por um parlamentar da esquerda. Não deve ser fácil ter que defender o chefe do crime organizado, interferir na Petrobras, bater o recorde de desmatamento no mês de fevereiro. Eu sinto por vocês, meus queridos colegas parlamentares. Não deve ser fácil defender que o campeão de rachadinha do Brasil é secretário do governo. Eu sei, deve ser muito difícil. Não deve ser fácil defender que dinheiro está sendo enviado para ditaduras. Não deve ser fácil o imposto do pecado, porque o seu chefe prometeu a cervejinha mais barata e agora vai cobrar mais impostos em cima de bebida alcoólica. Nome do imposto? Imposto do pecado, porque é um pecado mesmo esse governo. Mas vamos lá, queda do nível de confiança dos consumidores ou dos empresários. Não deve ser fácil a queda de 23% de abertura de empresas no mês de janeiro. Neste Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar de mulheres inspiradoras que fazem trabalhos lindos em prol da sociedade. Hoje, nós vamos ver a reação de cada uma delas, mandando uma mensagem para todas as mulheres do nosso Brasil. Agora, nós estamos com uma equipe de gravação com a dona Marlene, que trabalha com mulheres com dependência química, e nós queremos saber qual vai ser a reação dela. Oi, dona Marlene, bom dia. Michele Bolsonaro, tudo bem com a senhora? Ai, que linda. No Dia Internacional da Mulher,
Qual a mensagem que a senhora poderia deixar para as mulheres do nosso Brasil? Desejo a todas as mulheres que elas sejam fortes, corajosas, que elas olhem para aquele que pode fazer por elas, que é Deus, e que Ele pode transformar qualquer história, por pior que seja, a mais triste história, Ele pode fazer uma história feliz, porque só Ele pode fazer isso. Então, por mais sofrimento, existe esperança. E essa esperança é Deus. Deus te abençoe. Receba o meu beijo, o meu abraço carinhoso. É o meu também. Estou sentindo o cheirinho do pão de queijo. Estou indo para BH, Minas Gerais, falar com a nossa querida Bela Falcone. Oi, Bela. Oi, ei, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, que prazer falar com você. Qual a sua mensagem no dia de hoje para as nossas mulheres brasileiras? Olha, acima de tudo, a maior mensagem que a gente pode transmitir para essas mulheres não é uma mensagem que vem de nós mesmas, mas sobretudo das escrituras. O mundo vai te dar vários rótulos, várias identidades, o mundo vai querer definir a sua missão e é viver plenamente o papel da mulher. Deus te abençoe. Beijo, linda. Beijo, bye bye. Tchau. E aqui em Brasília, com essa história de superação da nossa querida Mônica Blanco. Olá, Moniquinha! Alô, Moni. Meu Deus, saudades de você. Então, Moniquinha, nesse Dia Internacional da Mulher, qual a sua mensagem para as nossas mulheres? Quando, acordarmos pela manhã, não olharmos para os desafios, porque vai dar sempre certo. Independente de qualquer dificuldade, vai dar certo. Feliz Dia das Mulheres para você também. Muito obrigada. Que você continue inspirando outras mulheres, viu? Amém. Beijo no seu coração, Moniquinha. A nossa missão aqui no PL Mulher é dar voz às mulheres e mostrar que a força e a sensibilidade muda a história política do nosso país. Desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres e que Deus nos abençoe. E ficamos por aqui. Gratidão pela sua atenção e até a próxima edição do seu jornal Notícias do Brasil.